Olá, o Cuide-se Bem de hoje vai falar sobre o Dezembro Vermelho, mês internacional de luta contra a AIDS. Atualmente, 36,9 milhões de pessoas vivem com a doença no mundo, segundo a UNAIDS. Por isso, recebo aqui o infectologista Rodrigo Carneiro e também o psicólogo mestre em saúde pública Salvador Correia. Está começando o Cuide-se Bem. Seja muito bem-vindo, Dr. Rodrigo Carneiro. Muito obrigada por estar aqui no programa Cuide-se Bem, para a gente falar de um assunto tão importante como esse. Eu que agradeço o convite, muito obrigado à Terceira Via. Dr. Rodrigo, o Brasil e o mundo conheceram, viram a cara da AIDS na época, na década de 80, quando o Cazuza, o Freddie Mercury e outros artistas também expuseram que estavam doentes. O senhor acha que, de alguma forma, as pessoas perderam, de lá para cá, as pessoas foram perdendo o medo da doença? Sem dúvida nenhuma. No início da pandemia, o HIV também é uma pandemia, as pessoas tinham muito mais medo porque nós não tínhamos um tratamento adequado. Então, quando a gente dava um diagnóstico para essa pessoa, a gente também selava o destino dela, não tinha o que ser feito. Então, com a evolução do tratamento, e essa evolução ela acelerou muito no início dos anos 90, com o surgimento de vários diferentes tipos de droga, nós conseguimos aumentar a expectativa de vida e aumentar a qualidade de vida dos pacientes. Então, com o tempo passando, o tratamento ele foi ficando tão eficaz, as drogas são tão potentes e são praticamente ausentes dos efeitos colaterais, e isso fez com que as pessoas tivessem uma sensação de segurança. E com isso, infelizmente, elas pararam com as medidas de prevenção. Hoje, as pessoas têm muito menos medo da infecção pelo vírus HIV do que tinham há 20, 30 anos. Justamente pela evolução do tratamento. Mas Exato. Também ninguém quer ter, obviamente, mas Exato. O medo é menor. Exato. Esse medo sendo muito menor, as pessoas acabam se cuidando menos, se prevenindo menos. Tanto que nós observamos nos últimos 5 anos, 5 a 7 anos, um novo aumento do número de casos. O Brasil sempre foi uma referência mundial, tanto no tratamento quanto na prevenção ao vírus HIV. Mas, infelizmente, de 5 a 7 anos para cá, a gente está vendo um novo aumento do número de casos e, principalmente, em população de adultos jovens. Essas pessoas pararam, elas não viveram o início da pandemia pelo vírus HIV e por isso elas não viram, elas só ficam Sim. sabendo por televisão ou que alguém comenta, mas elas não sabem o que foi o início da pandemia, então elas não têm medo. Elas não viram, por exemplo, o Cazuza magro, Porque antes, vamos dizer assim, o HIV, a AIDS, enfim, a pessoa ficava muito magra, debilitada, e então esses jovens realmente não acompanharam isso e por isso não tem realmente o medo, não conhece de fato, Exato, esse é o principal motivo. Nenhum ídolo, nenhum ícone dessa geração desenvolveu a AIDS, o que a gente chama, não teve ninguém em fase terminal. Nós que somos um pouco mais velhos, várias pessoas que nós conhecíamos, pessoas famosas e que foram muito importantes para ajudar a informação, a mostrar que a infecção pelo vírus HIV, a AIDS secundária à infecção pelo vírus HIV é uma doença grave. As pessoas sofrem muito, elas emagrecem, elas têm várias infecções de repetição. Então é uma doença extremamente maléfica para o paciente. As pessoas sofrem muito quando não conseguem se tratar. Então, essa geração atual não viveu isso. Então, esse é um dos motivos de hoje, os jovens de 18, 20, 25 anos, eles se previnem muito menos do que hoje quem tem 50 anos se prevenia há 30 anos. Doutor, e qual é a situação hoje do HIV aqui em Campos? Em Campos, ainda bem que nós temos um centro de referência que é reconhecido nacionalmente pela sua excelência, que é o Centro de Doenças Infecto-Parasitárias, é o CEDIP. Lá é feita é centralizado todas as condutas com relação à prevenção, tratamento, consultas, exames, tudo é feito lá. As políticas públicas de saúde, elas emanam do CEDIP.
E nós temos bastante informação em campos. Isso, há 5, 7 anos, a gente teve o aumento do número de casos em torno, na média, de 200 a 250 novos casos no município de Campos anualmente. Ano passado nós tivemos uma queda, mas certamente por subnotificação pela pandemia. As pessoas pararam de procurar os serviços de saúde e os exames pararam, diminuíram, né, em quantidade. Então, com isso, ano passado, em 2020 e agora também, até o mês de novembro de 2021, nós temos uma média de 150 diagnósticos. Certamente isso está subestimado por essa razão da pandemia. Mas, na média, Campos fica em torno de 250, chegando alguns anos a 300 novos casos. É alto esse número? É um número, considerando com a população que o CEDIP atende, é um número que ele poderia ser mais baixo, deveria ser mais baixo. E isso passa pelas campanhas de informação à população. Isso vem do Ministério da Saúde, essa recomendação, né, qual vai ser o tipo de abordagem que vai ser feita, e depois, então, isso é replicado pelos centros que tratam para a população. Nós temos uma capacidade instalada muito boa na cidade, é um prédio, para quem não conhece, fica ali na esquina da Beira Valão com a Conselheiro Otaviano, uma casa azul grande. Então lá tem todas as especialidades, tem um infectologista pediátrico, urologista, ginecologista, psicólogo, assistente social, farmacêutico, enfermagem, tudo está presente no CEDIP. O que nós temos que retomar agora com o decréscimo da pandemia é exatamente a atuação para fora dos muros, é informar a população, é ir atrás daquelas pessoas que têm um comportamento de maior risco e informar mais essas pessoas para que elas possam se prevenir. Justamente, doutor, tem muita gente que às vezes, por medo, não faz o exame, né? Evita fazer, às vezes até passou por alguma situação, né, de risco e mesmo assim não faz. O que o senhor diria para essas pessoas? Olha, o grande problema atual da infecção pelo vírus HIV é a questão social. Hoje o HIV ele se comporta, a infecção pelo vírus HIV, como uma doença crônica, exatamente igual a hipertensão, diabetes, dislipidemia. É uma doença que não tem cura, mas tem total controle. Então, o diagnóstico ele é extremamente simples, são exames muito simples e ficam prontos rápido. Então, o ideal seria que toda a população fizesse o exame de rastreio. Por quê? Para a gente conseguir identificar rapidamente o indivíduo que está infectado pelo HIV e iniciar o tratamento. Assim, a gente garante que essa pessoa nunca vai adoecer. Ou seja, todos nós devemos fazer pelo menos uma vez por ano. Olha, aí vai depender exatamente do seu tipo de como é a sua vida. Se você se relaciona com um número maior de pessoas, se você é usuário, usa drogas eventualmente, são aqueles fatores de risco. O importante a gente tem que parar, em algum momento a roda tem que ser quebrada, parar de olhar para as pessoas, vai fazer exame de HIV. É um exame simples como qualquer outro para uma doença crônica como hipertensão, como diabetes, como colesterol alto. Tem que ser feito o exame, o diagnóstico ele tem que ser precoce. Se você quiser fazer o exame uma vez por ano, faça. Qual o mal que tem em fazer o exame? Não há mal nenhum. Inclusive, doutor, teve uma época que eu até cheguei a fazer matéria, estava muito alto o número entre casais mesmo, casados há um tempo, com uma vida, vamos dizer assim, estável, né? Então, por isso que eu perguntei em relação a uma vez por ano, porque ninguém está livre, todo mundo que tem uma vida sexual ativa. Exato, né? É exatamente isso. Se você tem vida sexual ativa, você tem algum risco de transmissão de HIV e de outras doenças transmitidas por via sexual. Então, a gente tem que falar abertamente com a população. Muitas vezes, aí por questões religiosas, ideológicas, políticas, as pessoas não conversam sobre isso. Nós temos que ter educação sexual nas escolas, nós temos que conversar com as crianças, com os adolescentes, para que a gente diminua a exposição dessas crianças e desses adolescentes quando eles iniciarem sua vida sexual. Eles têm que estar informados. Então, a realização de exames... natural, né? Exato. Sexo é uma coisa natural. Todos nós que estamos aqui, nós somos fruto de relação sexual. Então, por que ter tanto pudor
em falar, em conversar, principalmente com crianças e adolescentes. Doutor, como que o vírus do HIV atua no corpo e qual a diferença do HIV para a AIDS? Isso. O vírus HIV ele é extremamente traiçoeiro porque ele, especificamente, ele não causa sintomas. Raramente o vírus causa algum sintoma. O que ele faz ele ataca o sistema imunológico, ele vai em uma célula que é a responsável, que é o grande maestro do nosso sistema imunológico. É quem coordena o resto do sistema imunológico. O vírus ele tem um tropismo, uma afinidade por essa célula e ele diminui progressivamente os valores. Essa célula vai caindo em quantidade. E quando ela cai em quantidade, nosso sistema imunológico ele fica suscetível às chamadas infecções oportunistas. Então, quem é HIV positivo só tem o vírus, não tem doença. Com o passar do tempo, a presença do vírus pode causar a AIDS, ou SIDA, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, que são as doenças secundárias à queda da imunidade. Então, quando a gente fala se o paciente ele só tem HIV, hoje a gente fala que é uma pessoa vivendo com HIV. Ela não tem SIDA, ela não tem AIDS. Ela só vai ter se ela não tratar. Quando ela não se trata, o sistema imunológico diminui e as doenças oportunistas aparecem. Aí sim, essa pessoa é classificada como tendo SIDA ou AIDS. Entendi. Agora, quem tem o vírus pode ter filho? Tem a possibilidade dessa criança nascer com o vírus? Então, sim, pode ter filhos. As gestantes, né, as mulheres que estão grávidas, elas tomam o remédio. Elas tomam o coquetel, tem alguns remédios específicos para as gestantes, exatamente para diminuir, é quase que desprezível a chance de transmissão da mãe para a criança. E o mais importante o chamado casal soro discordante, onde um tenha e outro não tenha o vírus, nós também temos hoje estratégias para que esse casal possa gerar uma criança. Essa estratégia ela pode ir desde o que a gente chama de PrEP, o indivíduo, aquele que não tenha o vírus, ele toma o remédio para que, em eventual relação sexual, ele não se contamine, ou pode ser feita a inseminação. Então, hoje é possível que um casal, seja soro discordante, seja onde os dois tenham o vírus, eles podem ter filhos. Uhum. O mais importante de tudo é a informação, procurar o médico, fazer o exame, que estando em dia, assim, né, com a informação, você tem uma vida normal, como qualquer outra doença. Isso, né? Exato. Eu acho que o principal recado que a gente tem que passar para quem está ouvindo a gente façam o exame. O exame está disponível na rede pública, o exame ele é simples, não dói, é rápido e o mais importante faça o seu diagnóstico. Quanto mais cedo você tiver o diagnóstico da infecção pelo vírus, você vai receber o tratamento e não vai adoecer, vai ter uma vida normal. Eu costumo dizer para alguns pacientes que eu acompanho, a gente dá alguns exemplos, né? Eu tenho pacientes que têm o vírus há 30, 40 anos e são maratonistas, correm maratona. Então a vida ela é absolutamente normal. Basta que você tome o seu remédio, o seu comprimido. Hoje em dia o tratamento ele é com tem esquemas com 1 comprimido, com 2 comprimidos, outros com 3 comprimidos por dia, extremamente bem tolerável. São raros os eventos adversos. Então, imagina, você ter uma vida normal, basta você fazer o exame e o diagnóstico precoce. Você vai tomar o seu remédio e vai viver normalmente. O que mata, doutor, é o preconceito. Isso, né? Isso sem dúvida é o pior. Ainda temos muito preconceito, discriminação, segregacionismo com relação a indivíduos infectados. Então, eu acho que hoje o que nós temos que combater é a questão social da infecção pelo vírus HIV. Olha, muito obrigada por essa entrevista. A gente teria muito ainda para falar realmente, mas quero te agradecer de fato por estar aqui e vou te convidar mais vezes para vir ao Cuide-se Bem. Eu que agradeço muito o convite, obrigado. Eu acho que é importantíssima essa conversa exatamente para a gente ir desmistificando a infecção pelo vírus HIV, que todas as pessoas procurem, se está na dúvida, teve algum período em que se expôs, faça o exame, isso é o mais importante. Faça o exame e você vai ser tratado, vai ser acolhido e vai ter uma vida normal. Muito obrigado. Com certeza, muito obrigada. E o Cuide-se Bem vai para o segundo bloco, eu já volto, é rapidinho.
Estamos de volta com o programa Cuide-se Bem. O assunto de hoje é o Dezembro Vermelho, mês internacional de luta contra a AIDS. No primeiro bloco, eu conversei com o infectologista Rodrigo Carneiro. E agora, recebo aqui no estúdio o psicólogo mestre em saúde pública, Salvador Correia. Salvador, um prazer te receber aqui no Cuide-se Bem. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Cíntia. É um prazer imenso estar aqui. Quero cumprimentar o pessoal da Terceira Via e todos os telespectadores. Que bom mesmo que você está aqui. Olha só, Salvador, como é o seu trabalho com as pessoas que vivem com HIV? Eu vivo também com HIV, né, desde 2011 e antes disso eu trabalhava com saúde mental. Depois começou a fazer mais sentido para mim encontrar uma forma de viver esse diagnóstico através do ativismo. Então eu me tornei ativista, né, logo em 2012 e atuei em várias ONGs, né? Uma delas foi a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, a ABIA, e hoje eu sou consultor em HIV e AIDS, né, na Caminhos Positivos e também na ONG CEDAPS, que é uma ONG que funciona no Rio de Janeiro. Então você é muito engajado realmente nessa área, né? Exato. Você tenta dar o apoio, talvez, que você não teve na época, que você sentiu que você precisava ter, não foi suficiente? Exato. Assim, é muito importante no processo do diagnóstico inicial a pessoa ter uma base de apoio forte, né? Porque a gente às vezes se sente o próprio vírus. A gente se confunde com o próprio vírus nesse processo do diagnóstico. Então, sair do lugar de vírus e se colocar num lugar de ser humano e colocar a sua humanidade no centro é um processo e muitas vezes doloroso, porque a gente repassa na cabeça da gente todos os estigmas construídos no decorrer dessas 4 décadas da epidemia. A gente está fazendo 4 décadas agora de epidemia de HIV. Então a gente tem que mergulhar na nossa própria arte, na nossa própria forma, encontrar formas de transformar na gente, na nossa vida, essas experiências que são dolorosas, construídas socialmente, né? Imagino. E como que foi para você, né, naquele período, descobrir a doença? Foi quando, mais ou menos? Foi 1º de abril, não, o primeiro é mentira. Foi dia 11 de abril de 2011, às 13 horas. Nossa, você lembra certinho, porque foi tão marcante para você que... Exato, foi bem marcante. Eu lembro como se fosse hoje, a hora que o médico me encontrou e assim, o médico ligou, era um médico particular, né? E quando eu cheguei na clínica, ele segurou meu braço e falou: há uma suspeita de HIV, mas você não precisa se preocupar, você pode jogar bola e ser feliz. Falou assim, na rua, porque ele estava saindo do consultório. Como assim, gente? Não teve um psicólogo? Nada. Porque foi um serviço particular. Olha que louco. Normalmente os serviços públicos estão muito mais preparados para lidar com esse diagnóstico inicial do que o serviço particular. E era um médico dermatologista, assim, ele nem ia pedir HIV, eu que pedi para incluir, que eu fazia de 6 em 6 meses, né? E aí foi dessa forma, assim, na rua, do jeito que ele me jogou, eu fiquei. E eu lembro que eu fui para uma praça, né, na época, chorei horrores. Fiquei totalmente desnorteado nesse momento inicial. E sua família, como é que foi esse processo? Em quem você segurou naquele momento? Naquele momento, a minha base foi o meu primo, né? Que eu cheguei em casa, contei para o meu primo e ele me deu todo apoio. Logo de cara, assim, naquele dia ele dormiu comigo, me deu um suporte afetivo, emocional e falou palavras muito importantes, pautadas na informação correta, né? Porque se você joga no Google, vem qualquer coisa sobre HIV. Vou morrer hoje, né? Vai morrer hoje, você vem aquelas imagens do Google Imagens que só Jesus na causa, né? Os orixás, quem quer que seja. Mas era um desafio, assim, no momento inicial. Ele me deu uma base, demorei muito tempo para falar para a família, né? Fiquei mandando vários livros para minha irmã de pessoas vivendo com HIV e até que um dia ela chegou lá em casa já sabendo do que se tratava, né? Que eu queria conversar com ela e me dei no dia do meu aniversário o presente de falar para ela a minha vivência do HIV. E foi uma libertação? Total, libertação total. Para minha mãe e meu pai demorei mais um pouco, foram 5 anos até conseguir falar. É um processo individual, né? Exato, não existe o tempo certo. Cada um tem o seu tempo nesse lidar com o diagnóstico, nessa revelação, nesse autoacolhimento, porque primeiro é você se aceitar e depois o outro aceitar. Então você tem que
aos pouquinhos trabalhando isso, né? A forma como eu encontrei essa aceitação foi através da escrita e através da música. Porque eu acredito que a arte é muito importante como um caminho de transformação de monstros mentais. Com certeza. A arte salva. A arte salva. Inclusive, você lançou um livro muito importante, né? O Segundo Armário, Diário de um Jovem Soropositivo. Inclusive, nenhum soropositivo, a palavra, né? Usa mais. Como que foi isso? Esse livro realmente conta a sua história. E também tem uma peça, né? Sobre esse livro. Comenta isso, por favor. Perfeito. Inclusive, tem aqui, esse exemplar é seu. Ai, muito obrigada. É um presente para você. Muito obrigada. Exatamente, a gente não fala mais a palavra soropositivo, né? Mas porque a gente percebeu no movimento social de AIDS que soropositivo não diz muita coisa, né? Ou portador, está portando o quê, né? Muitas vezes porta estigma, porta preconceito, porta uma série de coisas. Aidético, então, pior ainda. Então, nossa, os termos horrorosos que a gente teve no decorrer da história, e hoje a gente aprendeu, né, isso depois de muito debate, né, porque o movimento social, como o próprio nome diz, é movimento. Tá o Está tempo sempre inteiro, mudando, é móvel, né? O tempo inteiro. E esse processo de você colocar a pessoa vivendo com HIV, olha o termo como é diferente. Você coloca uma pessoa no centro, a vida no centro, não a morte, que é tão vendida quando se fala em HIV, e integra o HIV nessa vida, como parte da vida. A doença é algo à parte, né? Exato. O que importa é o que você é. Graças a Deus está ótimo. As pessoas hoje vivem, né? Conseguem viver muito bem, se tratando, obviamente. Exatamente. E vivem bem mesmo, assim. Sim. Os medicamentos antirretrovirais hoje, eles são de ponta, assim. A gente tem mais de 22 opções no Brasil que podem ser combinadas e a carga viral fica indetectável. Uma pessoa hoje que tem carga viral indetectável, ela não transmite o vírus. Então, eu já sou indetectável desde 2012. Desde 2012 eu não transmito vírus nem se eu quisesse, porque é impossível transmitir com carga viral indetectável. Isso foi reconhecido pelo Ministério da Saúde, pela OMS, né? Teve um evento imenso em Paris que os pesquisadores reconheceram isso. Então a gente teve vários avanços biomédicos. Agora o desafio é enfrentar o vírus ideológico, como diria o Herbert Daniel. Exatamente. Pior hoje que a doença em si, né? Que é tratável. Exatamente. O preconceito é tratável, porém, acaba sendo mais difícil no dia a dia, porque deve doer muito, né? Sim, na alma. Dói na alma. Tem gente que simplesmente é expulsa de casa, ainda hoje acontece isso. E fim de relacionamento, aconteceu comigo, né? Já tive fim de relacionamento, já fui discriminado por dentista, por médico. Então, até no serviço de saúde acontece às vezes essa situação. Então também esse paciente, né, essa pessoa que possui a doença, precisa estar com o psicológico muito bem estruturado para não se deixar levar por isso, né? Por esse preconceito que é diário. Com certeza. Tem que se acolher, encontrar uma forma de acolhimento. De se acolher, e hoje na internet tem a rede mundial, no Facebook, tem rede de jovens vivendo com HIV, que faz um trabalho de acolhimento entre pares que é muito importante. Então, se você às vezes tem medo de falar na sua casa, busca uma rede, procura na internet alguém que possa te apoiar. Existe a Frente LGBTQIA de Campos também, que funciona muito bem, o Instagram deles é @FrenteLGBTQI. E lá a gente também faz esse grupo de acolhimento, um apoio, informação. Inclusive você trabalha, né, nessa frente. Como que é essa situação, a doença nesse meio? Podemos dizer que é um público de risco? Ou isso já não se usa mais também, porque já teve uma época também que casais heterossexuais, enfim, estavam também, esse número estava muito alto nesse meio, então podemos dizer que existe isso, é público de risco? Excelente pergunta. A gente não fala mais o termo grupo de risco. É um termo que até voltou um pouquinho agora com o novo coronavírus, mas é um termo que a gente evita muito porque é um termo que gera muito estigma. Né? A gente percebeu, esse termo surge na década de 80, né, para se falar da epidemia de HIV e AIDS, né? Embora não seja um termo incorreto do ponto de vista da saúde pública, é um termo muito gerador de estigma. E aí, quando foi na década de 90, a gente começou a ter pesquisas sobre vulnerabilidade e começou-se a falar grupos vulneráveis. E depois começou a se discutir, não são grupos vulneráveis porque não é
pessoa que está vulnerável, elas são vulnerabilizadas por um contexto. E hoje a gente já tem uma perspectiva meio que inspirado no movimento de mulheres negras em falar interseccionalidades, né, que criam condições, às vezes, que oprimem determinados grupos e outros não. E aí a gente pode pensar em questões como raça, cor, gênero, etnia, orientação sexual. Então tudo isso pode deixar algumas pessoas mais vulneráveis à infecção e outras menos vulneráveis, né? Claro que o acesso à informação é central também nesse processo. E na verdade, toda pessoa, todo ser humano que tem uma vida sexualmente ativa, ela está vulnerável, né? Perfeito. Então não é quem ela é ou qual a sexualidade dela, qual a orientação sexual dela, não faz diferença isso. Exatamente, né? Isso não faz diferença. É muito importante a gente ter campanhas que valorizem os direitos dos grupos mais afetados pela epidemia. Porque historicamente a gente tem a população LGBTQIA+, trabalhadoras do sexo, usuários de drogas como grupos que foram mais afetados. E no passado, o que o Brasil fez? Na década de 90 a gente lembra muito disso, assim, tinha muita campanha com esses grupos como protagonistas, então valorizando os direitos humanos dessa população. O Brasil, por ter colocado os direitos humanos no centro da resposta à epidemia, ele conseguiu se tornar referência mundial. Isso foi muito incrível, assim. Só que nós perdemos um pouquinho esse protagonismo, porque a gente ficou com vergonha de falar sobre prevenção. Às vezes nós somos acusados de que falar sobre prevenção na escola você está incentivando alguma coisa, o sexo precoce, o que é um mito, não é verdade? É um absurdo, né? É um absurdo. O que você pode oferecer para a pessoa é a opção dela iniciar a sua vida sexual com informação ou sem informação. Então que a gente possa, de fato, fazer a informação explodir em todos os lugares, né? Em todos os espaços, escolas, associações de moradores, né? Em todos os espaços. A gente quer que tenha preservativo nos banheiros públicos, né? Que seja tudo mais acessível. A informação sobre prevenção precisa circular mais. Com certeza. E é a informação que vai quebrar o preconceito, né? Que vai destruir essas barreiras que não deveriam mais existir. Então é só com a informação realmente que a gente consegue evoluir, né? Que a humanidade anda para frente, não para trás, como a gente tem andado, principalmente nesses últimos anos, né? Exatamente. E vocês têm um trabalho fundamental nesse processo de informação. Queria agradecer mais uma vez à imprensa pelo trabalho que faz. É muito belo. Salvador, eu quero te agradecer muito pela entrevista. Na verdade, a gente teria muito para falar ainda, mas nosso tempo já esgotou. Muito obrigada pelo livro, eu vou ler com certeza. Inclusive, adorei a peça, né? Fui lá, eu vi. O seu livro já ouvi falar, não cheguei a ler realmente, mas agora eu vou ler, vou te dar esse feedback. Então, parabéns também pelo trabalho que você faz, por ser tão engajado nisso, né? Você é uma pessoa que vive a doença, mas muito mais importante que isso, que não é viver a doença não é importante, mas sim fazer dela algo que ajude o outro, né? Que contribua realmente com a vida do outro. E você faz isso. Parabéns. Muito obrigado, Cíntia. Muito obrigado a todo mundo por ter acompanhado a gente e que possamos viver a vida, como diria o Herbert Daniel, viva a vida. Com certeza, viva a vida. E olha, te espero aqui outras vezes, tá? Vou te chamar. Obrigado, com certeza. Será um prazer. Então, tá bom. Olha, o Cuide-se Bem vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima semana. Tchau.